Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Estamos mais uma vez aqui reunidos e unidos diante do Sagrado Coração de Jesus para mais um podcast Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético, um ano de projeto no ar, né? Diante aí das dificuldades, diante das adversidades, a gente está aqui firmes e fortes na fé, levando este projeto de evangelização. Como vocês sabem, o Tamo Junto em Cristo é um podcast gerenciado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz. E você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal aqui, Paróquia de Aquiraz Oficial. Mas também estamos na Rádio Sol Leste FM, todas as quintas a partir das 4 da tarde. E este conteúdo você também pode acompanhar lá, tá bom? Bem, hoje vamos conversar, conversar com um dos coordenadores, né? Ele junto com a sua esposa não pôde vir porque está esperando, né, a vinda do primeiro filho. Está no estado de graça. Está no estado de graça, né? E não pôde estar conosco, mas seja bem-vindo, Severino, da Pastoral Social. Obrigado, irmão Fagner, né? Gosto de chamar assim. Bom. Né? É um prazer estar aqui, né? Espero poder contribuir com esse projeto, né? Um projeto tão bonito, né? E relevante, assim, para divulgar, né? As ações, os movimentos, né? Aqui da nossa comunidade paroquial. Gosto muito. Bacana. Para quem não sabe, o Severino, ele é uma pessoa atuante dentro da Pastoral Social. Já está com quanto tempo já que você está na Pastoral, Severino? 3 anos? Gente, na Pastoral Social? Ou está mais? Isso, irmão Fagner. Eu entrei em 2017, 2018. Desculpa, rapaz. Olha só. Desculpa aí. Né? Mas assim, né? A vida da gente é tão assim, corrida, né? Que a gente acha que foi ontem, né? A vinda da gente, né? Então, não é à toa que... Eu lembro que foi a sua primeira pastoral quando você veio morar em Aquiraz, né? Sim. Então, assim, foi assim, um chamado, né? Conte aí para nós essa experiência, né? Então, foi a minha segunda pastoral, né? Certo. Quando eu mudei aqui para o Aquiraz, eu morava em Fortaleza, ali próximo do Shopping Via Sul, né? Frequentava ali aquela igreja que fica ali por trás do shopping. Certo. São José, lá também. E lá eu participei da pastoral familiar, mas foi uma participação assim muito, como é que eu posso dizer tímida, assim? Né? Tímida, exatamente, tímida, né? Aí quando mudei aqui para o Aquiraz, comecei a frequentar as missas aos domingos, né? E tive a grata satisfação de, numa dessas missas, a pastoral social apresentar lá o seu trabalho, né? E dizer as ações que estavam realizando, e aquilo aqueceu meu coração, né? E aí eu tive vontade de participar. E eu estou aqui até hoje. Muito bom. E para falar em pastoral social, é uma pastoral muito atuante aqui na nossa igreja, que já está com 10 anos, né? 10 anos. Esse ano é o ano do, né? É o ano dos 10 anos. Dos 10 anos. E assim, é um trabalho muito lindo de se ver, porque é um assistencialismo dentro da igreja para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, né, Severino? E aí nós gostaríamos de saber quem são vocês, quem é a pastoral social, o que ela exerce dentro da paróquia para estas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, a pastoral social, ela, como a gente falou, tem 10 anos, surgiu em 2016, ela surgiu a partir de um propósito, de um círculo, né, do ECC. Então, os nossos irmãos lá se dedicando ao temário, e tinha um propósito lá no temário, que era ajudar uma família, né, necessitada, né? Então o círculo caiu em campo, né, foi atrás de doações, ajudou essas famílias, e aí acendeu, né, neles a vontade de dar continuidade no trabalho. Né? Então eles se reuniram com o padre, à época, né, o padre Robério, e ele acolheu, né, esse desejo dessas pessoas de começar essa pastoral, né? Então ela começou em 2016 sob a direção espiritual do diácono Calbi, né? E de lá para cá são 10 anos de muitas ações, né? Várias ações foram realizadas. Eu entrei
2017, 2018, né? E a gente participou de muitas ações. Então, como é que funciona? Né? A gente capta as famílias, né, em situação de vulnerabilidade fazendo uma ação. Como é que funciona essa ação? São 2 finais de semana. No primeiro final de semana, a gente faz a ação de captação, que também, né, e principalmente é de evangelização. A gente visita as casas, né, onde a gente já mapeou ali, viu, que, né, já tem um indicativo por lideranças das comunidades, principalmente ligadas à igreja, né, que ali tem pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade. A gente faz a visita, evangeliza, cadastra a família, né? Aí no final de semana seguinte a gente volta àquela comunidade com a ação para distribuição de alimentos, já as cestas básicas. A gente faz a arrecadação de roupas usadas e também distribui. A gente traz pessoas, né, que também gostam de colaborar, tipo corte de cabelo, né, aferição de pressão, essa parte de saúde também, né? A gente tem uma parceria muito forte com um curso de técnicas de enfermagem, né? E aí eles dão esse apoio também quando a gente faz essas ações. E aí, depois disso, né, mensalmente a gente continua o trabalho distribuindo mensalmente uma cesta básica para cada família dessas que a gente cadastrou nas ações. Muito bem. E quais são quantas famílias estão, ou melhor, quantas famílias são cadastradas na Pastoral Social, e se tem alguma fila de espera para aquelas que... Porque eu sei que a cesta básica, né, ele é um complemento na vida daquelas famílias, não é isso? E o lindo de se ver é que quando as famílias não precisam mais, elas cedem, né, a sua vaga, vamos dizer assim, né, para aqueles que precisam. Então, conte para nós como é que é essa sistemática. Então, gostei muito de você ter mencionado isso, porque realmente tem muitas famílias que sentem sentem prazer de chegar, olha, eu não estou precisando mais. São empáticos, né, com o próximo, né? Com aquela felicidade, com aquele prazer de dizer, olha, cede agora a minha cesta para uma outra família que esteja precisando. Isso para a gente é muito gratificante, né? A gente sente que ali a gente está cumprindo a nossa missão, que é resgatar as pessoas, né? Resgatar uma autoestima, resgatar... A gente sabe que aquela pessoa saiu daquela condição e já se reconhece como uma pessoa capaz até de ajudar uma outra pessoa, né? E o primeiro passo é assim, cedendo seu lugar a quem mais precisa. A gente tem uma lista, o número de famílias ele é muito variável, né? No último domingo agora, esse último domingo agora foi, né, o último domingo de junho, né? Sempre a gente, nos últimos domingos de cada mês, a gente faz a distribuição do pessoal que está na lista, né? Nesse domingo agora a gente distribuiu 26 cestas e a gente tinha 32 pessoas na lista, né? Então essa lista ela varia muito, né? Tanto por pessoas que saem da condição de vulnerabilidade, né? Quanto por outras que entram nessa condição e chegam até nós, né? Então a gente tinha 32, 26 compareceram para o recebimento. Muito provavelmente essa diferença, né? Esses que não vieram, porque já devem estar ali saindo na condição, ou tiveram algum problema e faltaram, mas aí desses que não vieram, que é coisa ali de 6 pessoas, né? Provavelmente 2 ou 3 devam estar saindo da lista, dando espaço para outras, e as outras 3 pode ser que tenham tido algum problema e não conseguiram vir. Mas esse número varia muito, né? Entre 25 e 35 famílias cadastradas mensalmente. Muito bem, nós estamos aqui com o Severino, coordenador da Pastoral Social aqui da paróquia de São José de Ribamar. Para você que não sabe o que é a Pastoral Social, eu vou resumir. É uma caritas, né? Um serviço de caritas, né? Que é o serviço de caritativo, né? Como veio do grego, né? Do latim, né? Se eu não me engano. Enfim, eu sou ruim disso. Acho que eu faltei essa aula eu de também estrangeiro. faltei, né? Mas, resumindo, é um serviço caritativo, né? Que até recentemente vocês tiveram, né, uma formação vindo da arquidiocese, Sim, né, para poder empregar melhor, né, fazer da melhor mais, não digo profissional, porque nós não somos profissionais, apenas de uma forma mais harmoniosa, de uma forma correta, né, para que, já que é algo reconhecido pela igreja, né, a Caritas, e aqui a Pastoral Social é uma Caritas, então tem esse reconhecimento também aqui na nossa paróquia ao longo desses anos, né? Então, para que você possa entender, tá? Severino, a Pastoral Social, como você falou, né? Ela veio... Desculpa.
ela veio, né, com este propósito de valorização das famílias, porque o alimento é o que supre mais, né, assim, a falta do alimento é que deixa a pessoa mais vulnerável, até para a sua condição humana, né, vamos dizer assim, para o melhor desenvolvimento nos estudos, para o trabalho, né, para se fortalecer, né, na busca de um trabalho, vamos dizer assim. Então o alimento, ele é essencial para todos nós, né? E hoje em dia nós vivemos ainda nisso, né? Nessa falta nessa desigualdade social que é muito grande. E agora me fale, como é que as pessoas, como é que vocês arrecadam esses alimentos? Como é que é feito todo o processo? Como é que é feito a separação de cada item? Onde é que fica, né, esses alimentos para que logo depois faça essa distribuição? Tem a noção de quantos membros trabalham na pastoral social? Gostaria que você pudesse falar para nós aqui um pouco desses números. Então, interessante falar essa parte, né? Porque é o dia a dia da pastoral social, né? Então, quais são as nossas principais fontes de captação? Né? A gente, na igreja, né? Na igreja matriz, a gente faz a arrecadação lá, os fiéis levam, né, sua contribuição para as missas, principalmente para a missa do dia 13, né, a missa da Mãe Rainha, né, a gente tem uma boa arrecadação neste dia, né, e a gente tem alguns colaboradores da pastoral, que são pessoas, né, benfeitores, que nos ajudam mensalmente. Os padrinhos, né? Os padrinhos. Bom, a gente tem uma doação mensal de 12 cestas, né? Louvado seja Deus. De um colaborador, não sei se eu posso citar aqui pelo menos. Se ele pediu, ele gosta de aparecer, não? Não. Então, vamos respeitar o pedido dele. Realmente é de um condomínio aqui próximo e essa pessoa faz a arrecadação desse condomínio e todo mês ela nos concede 12 cestas, né? E a gente tem outros colaboradores também da matriz, né? Porque, assim, a gente faz todo um jogo de cintura para poder montar as cestas que a gente precisa. E às vezes até, né, falta alguns itens, né? Exatamente. E alguns itens a gente consegue mais que outros, né? A nossa cesta ela é composta com 10 itens, né? A gente tenta conciliar ali aquelas coisas que realmente são mais, como é que eu posso dizer, mais necessárias, né, na cesta básica, né? Então, tem itens que a gente não consegue com tanta facilidade, até porque às vezes esses itens estão com preço lá em cima. Eu tô entendendo. Como, por exemplo, o café, né? Isso. O óleo até diminuiu, né? Mas o café foi que... O café se manteve e o óleo também aumentou tá certo, drasticamente, né? Esses dois itens, principalmente, são mais caros, né? Assim, né? E a gente não tem muita doação nesse sentido, né? Já os outros itens como arroz e açúcar, né? Já tem mais, macarrão, né? Agora o feijão já é mais caro, né? A farinha não é tão cara, mas não sei por que não aparece tanto. Mas aí a gente quer dosar a nossa cesta para ter ali o básico ali, né? Certo. Aquela diversificação. Então, a gente também faz outras ações, né? Para arrecadar recursos financeiros, né? E aí quando a gente não conseguir os alimentos, a gente vai compra itens para poder complementar nossas cestas. Então a gente faz bazar, né? Inclusive, né, gostaria de pedir permissão de divulgar aqui, a gente está com um bazar fixo que está funcionando lá na Secretaria Paroquial, né? Nos horários da Secretaria Paroquial, a gente tem lá roupas, né, que os nossos benfeitores doam, né? A gente separa as roupas que estão na melhor condição, né? Cada peça só R$5, então você não vai estar só aproveitando uma boa peça de roupa para vestir, mas vai estar ajudando a um preço bem em conta, que é R$5. A gente também teve umas doações de imagens de santos, né? Que a gente está colocando lá para venda também, com preços variáveis, mas preços bem acessíveis, né? Então você vai estar levando ali sua imagem, seu santo de devoção, né? Que porventura tenha lá, e vai estar ajudando também a pastoral social. Eu acho que num resumo geral é isso, né? Com relação à arrecadação e o dia a dia. Com relação aos membros, né? Então, assim,
A pastoral social é feita de pessoas, como é que eu posso dizer assim, comuns, do dia a dia, que trabalham, né, que se dedicam à família, se dedicam à igreja também e à pastoral social. Então, é assim, quando um pode, vai, quando um não pode, o outro vai, né? Então, a gente tem no grupo do WhatsApp, a gente tem por volta de 27 pessoas, né? Certo. Mas, assim... Varia muito o serviço, né? Às vezes a gente está na montagem... A disponibilidade, né? Exatamente. Então, às vezes a gente está na montagem com 4 pessoas, no dia da entrega tem mais 4, né? Os que vieram para montar, não vêm para entrega. Os que vão lá na igreja pegar as arrecadações para trazer para o local onde a gente guarda, o Espaço Irmã Dulce, são outros, e assim a gente vai se revezando. Mas é isso. É sempre luta, tanto para arrecadar, quanto para continuar fazendo esse serviço. E por isso que a gente aproveita esse espaço aqui. Bacana. Esse espaço tão bonito para convidar você, né, que tem a vontade de participar de uma pastoral, né, de contribuir, né, de fazer a sua parte nesse sentido. A pastoral social está de braços abertos para lhe receber, né? Qualquer coisa que você faça em prol daquele que está em situação de vulnerabilidade é válido, né? Seja uma doação de alimento, seja um serviço, vir montar uma cesta, vir separar roupas para doar, né? Ou participar da nossa doação, tudo é válido. Interessante. Brad, veja aí o tempo, viu, do intervalo, tá certo? Pois é, então, nosso amigo Brad tá aí na técnica, né? Conversa é tão boa que a gente não vê o tempo passar. Pois é. E assim, uma coisa certa que é bom também frisar, também faço parte, assim, indiretamente da pastoral, né? Sim. E assim, pelo que eu entendo, e para que você possa entender, é que a pastoral social, ela não vê essa questão de, assim, das famílias. Ela não vê se a pessoa é de outra crença religiosa. Apenas ajuda, né? Então, assim, ela é aberta às famílias, ela não tem essa obrigatoriedade, não. Tem que ser católico para fazer parte de receber a cesta pastoral? Não, né, Severino? Então, ela precisa apenas estar na situação que vive, né? Ser uma pessoa cristã, vamos dizer assim, né? Porque eu percebo, assim, no período que eu acompanhava, né, mais a fundo, que tinha pessoas que eram evangélicas, né? Tinham pessoas que não tinham religião, que não frequentavam, mas a nossa preocupação, né, é ajudar, né? A preocupação da pastoral social é contribuir para que as pessoas saiam, ou melhor, não é questão de sair, é vivam mais dignamente, né? E uma coisa muito bonita, dentro da essência da pastoral, me corrija se eu estiver errado, é que é a sensibilidade que a pastoral tem para levar para as pessoas que estão recebendo aquela cesta básica, aquela evangelização, que ela também tem que se preocupar com o outro, né? Por isso que é feito, né, essa distribuição, e quando a pessoa está na melhor condição, ela se sente no lugar do outro, né? Ela está lá e vê, poxa, eu não preciso mais da cesta e ceda meu espaço para aquela que está precisando. Então, isso é justamente a essência que a pastoral social leva, né? A espiritualidade da empatia com o próximo, né? Então, uma cena que eu presenciei de uma senhora que eu acho que ela passou uns 2 anos recebendo. Foi na época que o Franzé era coordenador. Ela chegou e falou, olha, eu estou aqui para agradecer. Eu não preciso mais da cesta porque o meu filho, o esposo, está trabalhando e eu não preciso mais. Ceda a cesta para alguém que precise. Então isso nos tocou, né? E aí eu falei, Franzé, é assim que a gente tem que continuar. E graças a Deus que na sua coordenação e da sua esposa está levando também este olhar, né? É preciso levar este olhar. É preciso mostrar para as pessoas que você não é o primeiro e não é o último. Hoje em dia, por exemplo, eu posso ser que esteja confortável hoje, mas amanhã eu não sei como é que vai estar a minha situação financeira, né? Poxa, preciso disso, aquilo, outro, a gente precisa. Mas a gente sempre tem que ter a ideia de que tem pessoas que precisam mais do que a gente. A grande verdade é essa, né? Então, se você que está acompanhando, né, este podcast é um beneficiado da pastoral social,
E se você vê que não precisa mais da cesta, chegue para a coordenação nos dias, né, de entrega de cesta e fale: olha, eu hoje cedo a minha cesta para alguém que precise. Então, é o olhar de Jesus. É Ele que nos faz ser assim, né? É por isso que tem na passagem, Cristo, ele vai buscar os doentes, ele vai buscar os que estão marginalizados, ele foi buscar aqueles que estão afastados, né? Precisando de auxílio, precisando. Você não via Jesus no meio dos poderosos, via, mas os poderosos daquela época também estavam doentes, né? Então, por isso que tem uma passagem, é ele que come na mesa dos pecadores, né? Tem uma passagem que falam isso, né? Os fariseus, ele come na mesa dos pecadores, dos cobradores de impostos. Mas Jesus disse: não, eles precisam de mim porque eles estão doentes, né? A palavra não foi essa, mas o sentido, o contexto da situação era esse. Então, é ele que nos faz direcionar para que estas pessoas possam ser sensíveis ao próximo, né? Então, o que eu acho mais lindo dentro da pastoral social é esse. É quando a gente escuta um testemunho de pessoas que vêm e falam assim, né, Severino? Isso aí é muito gratificante, né? E assim, eu e a minha esposa, né, como você já bem falou, a gente assumiu a pastoral social no ano passado, 2025, no mês de abril. Então, assim, a gente sabe das dificuldades de cada um, né, dentro da pastoral, dos membros e tudo. A gente se faz o que pode para fazer o melhor, né, que consegue com aquilo que tem. E uma coisa, né, complementando tudo isso que você falou, né, nessa questão do exemplo, da transformação da pessoa, né, é uma coisa que nos preocupa muito, né, nesses dias em que, né, a gente vê assim a sociedade um pouco conturbada, né? Então a gente tem se preocupado muito com essa questão da evangelização, né? Apesar de termos a característica de Cáritas, a gente é uma pastoral da paróquia São José de Ribamar, a gente é uma pastoral da igreja, né? Então, somos cristãos católicos, né? Então, a gente tem por obrigação, por ser batizado, de evangelizar. E evangelizar é uma coisa muito gratificante, muito linda, né? Eu e minha esposa, a gente, né, tem essa missão muito forte nos nossos corações, né? E uma coisa que a gente tem se preocupado bastante, né? Que a gente não quer só levar o pão, né? A gente quer levar também o crescimento espiritual, né? E a pessoa só vai se ver ajudada e transformada e querer ajudar outros se ela tiver crescimento espiritual, né? Então, a gente tem se preocupado muito com isso, né? De não só levar o pão, mas de levar a evangelização, e aí a gente tem buscado formações para a pastoral social, para os membros, que a gente precisa disso, né? Para a gente poder levar a palavra de Deus, porque muitas vezes, né, a necessidade financeira, a necessidade do alimento, ela não é a raiz do problema. Eu sei. Né? Esse problema, ele já começou antes, né? Verdade. Muitas vezes quando a família se desestruturou, né? Quando os vícios entraram na família, como, por exemplo, o álcool, as drogas, né? Desestruturou toda a família, né? E aí começa a desviar os recursos financeiros para outras coisas, aí começa a passar dificuldade, aí os filhos que sofrem, né? Muitas vezes, quando a família chega até nós, ela já está, por assim dizer, no fundo do poço, né? Já está ali já e reconhecendo que realmente precisa mudar de vida. E só dar o alimento não vai, né? Só o alimento por si só não vai trazer essa mudança, né? Mas a palavra de Deus, a evangelização, levantar a autoestima da pessoa, né? Falar para ela que ela é filho de Deus. Que ela é importante, né? Exatamente. E que ela pode sair dessa condição de estar sendo ajudada e passar a ajudar alguém, né? Fazer ela acreditar nisso. Eu acho que isso é tão importante quanto conceder a cesta básica. Muito bem. Estamos aí, né, aqui com o Severino, coordenador da Pastoral Social. E eu gostaria agora, nós queremos saber, durante esses 10 anos de Pastoral Social, quais foram as conquistas? Quais foram as dificuldades? Sempre acontece, né? Ali, aquele balançado da maré, mas quais foram as principais iniciativas, as realizações, né, que a Pastoral Social teve durante estes 10 anos de existência na paróquia? Falar
primeiro das dificuldades, né? A Pastoral Social nasceu em 2016 e ainda muito jovem, criança ainda, né? Ela é uma adolescente agora, tá entrando na adolescência, né? Mas criança ainda, ela enfrentou uma pandemia, né? Até foi isso mesmo. E na pandemia, como a gente costuma dizer no linguajar popular, foi carne de pescoço, como foi. Foi muito foi difícil, dureza, né? Mas com a graça de Deus, né? Pela graça, com ela e por ela, pela graça de Deus, a pastoral conseguiu atravessar esse momento tão difícil, né? E se fortaleceu, né? Sempre na pessoa dos seus membros, né? Dos coordenadores do Franzé, à época eu lembro, né? Para poder manter a gente motivado. Foi um guerreiro. O motivado. Franzé passou o quê? Quase 6 anos? Sim. Uns 5 a 6 anos, né? Frente. 5 no mínimo. Foi um guerreiro. E lives, e buscando, e todo mundo sempre poder sair de casa e dar um jeito. Teve uma live, né? Que teve a live do social, a live do bem, né? Live do bem. Foi. Então, essa época aí foi uma época negra, por assim dizer, mas, né, toda a dificuldade que te faz crescer, né? Ela deve ser... E hoje você colhe os frutos, né? Exatamente. E aí, né, logo no começo, a pastoral, né, não tinha nenhum local assim destinado na paróquia para se reunir, né? Eu lembro muitas vezes da gente chegar para entregar a cesta aqui na paróquia e não conseguia o local lá do salão paroquial e a gente ficar ali na rua, na praça, chegar, né, também foi entregue na praça. Muitas vezes, né? Mas ali essa vez realmente chama a atenção, porque a gente estava ali. Não, pessoal, a gente aqui mesmo a gente dá um jeito para os carros, abre a mala e vamos entregar a cesta do pessoal. E muitas vezes várias entregas foram ali na praça, do lado da igreja, né? Mas graças a Deus, atualmente a gente faz as nossas entregas na quadra do salão paroquial, né? Então a gente faz toda uma preparação, né? E antes da entrega a gente lê o Evangelho do dia, a gente faz uma reflexão muito bacana, né? E a gente recebeu da paróquia um local onde a gente pode se organizar, onde a gente organizou, a gente chama de Espaço Irmã Dulce, né? Que antes, né, a gente começou a usar o Espaço Irmã Dulce esse ano, a gente concluiu, né? Fez toda a reforma e que é o começou local a onde utilizar. vocês guardam, né, as doações. Todas as doações. Antes as doações ficavam na casa dos membros, né? Um pouco ali, um pouco aqui, né? E tinha toda aquela logística para reunir as coisas, para montar a cesta, trazer para o local da entrega, né? E graças a Deus hoje a gente tem o nosso espaço onde a gente guarda os alimentos que arrecada, as roupas, né? Tem um espaço para fazer a nossa distribuição. Então, graças a Deus hoje a pastoral está melhor, né? E deve continuar melhorando cada vez mais. Muito bem. E eu lembro também, que eu estou até pesquisando aqui, aquela uma ação que nós fizemos na praça, que foi com aferição de pressão, música ao vivo, teve o apoio do pessoal de Eusébio, né? Que era do SK Cursos, se eu não me engano, que era o pessoal, os alunos de enfermagem, exatamente, fazendo aferição de pressão. Ainda estão até hoje com a gente, né? Dando apoio. Pronto. Né? E assim, foi um dia assim, muito, muito, muito proveitoso, porque mostra que a igreja é isso, né? Mostra que, assim, muita gente confunde que a pastoral social é uma associação, né? E o pessoal acha que, porque vocês fazem um trabalho de assistencialismo, de associação e tal. Isso não. A gente faz um trabalho de Caritas, aí a gente mostra, né? Que a gente não pode levar que é uma associação, porque não é. É um serviço pastoral, é um serviço voluntariado, né? Que ali as pessoas estão ali voluntárias para poder dar o seu melhor, contribuir da forma que podem, né? Até mais uma vez reforçar aqueles que deixaram de fazer as suas doações nas missas, que voltem, né? Voltem a fazer. Vocês podem agora distribuir todas as missas da nossa paróquia. Tem a cestinha lá, né? A cesta lá de cipó lá, perto lá do altar. Né? Ela às vezes fica quietinha ali no cantinho, o pessoal acha que não... Mas toda a missa você pode levar e ofertar na missa o alimento para a pastoral social, né? Então, são coisas que a gente precisa ainda frisar. E aquele momento lá foi muito bonito. Outro também foi a live, né? Da pandemia, como você falou.
assim, a gente se organizou ali, fez a live lá na Matriz, né? Eu creio que foi uma live. Foi uma live, né, no salão paroquial, se eu não me engano, né? E teve outra live, só que parece que foi do dízimo, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente se reinventou naquela época. E hoje estamos colhendo os frutos porque é uma pastoral sólida, é uma pastoral de referência, né, Severino? Que hoje vocês são reconhecidos também pela arquidiocese. Se não fosse, não tinha vindo a formação, você não tinha, né, feito essa reciclagem. Tá? Então, para que vocês possam entender, a pastoral social não é só um grupo de pessoas que decidem doar cesta básica, não. Tem todo um propósito, tem toda uma espiritualidade envolvida, porque alimenta de duas formas, né? Alimenta a barriga e alimenta a alma. A gente sempre fala isso, né? Alimenta a alma para que você continue forte na fé e na perseverança que vai sair daquela situação, né? E a barriga, porque saco vazio não para em pé, né? Então, é necessário que fosse isso. Então, aqui você, né, eu creio que já está no tempo. Brad, quanto tempo aí, Brad? O Brad não levantou a plaquinha, mas eu vou logo entrando aqui logo no intervalo, né? Para poder falar para você que a Pascom, né, que gerencia aqui a comunicação da paróquia, é, né, a mantenedora deste projeto. Graças a Deus temos o apoio incondicional do Padre Alderi, da Irmã Conceição, né? Somos reconhecidos também fora da paróquia. Você que não acompanha, olha, passe a acompanhar este projeto, né? Que é um projeto que precisa da sua contribuição. E aí gostaria que você pudesse, né, fazer o seu gesto de caridade. Você que é comerciante, você que é empresário, quer anunciar conosco, sua marca vai estar aqui, né, no nosso projeto. Agradecer a JG Contabilidade, que é mais de um ano aqui, que já está com a gente. O Jorge não pôde vir hoje, porque hoje é um dia especial para ele, né? Muito especial. Que é vovô pela primeira vez. Parabéns, meu irmão. Parabéns, tá? É uma experiência diferente. Sei que um dia eu vou também passar por isso. Já fui pai, já estou querendo ser avô. Né? Então, a gente te deseja, né? Deseja para os seus netos, né? Tá vindo aí, vê o José, tá vindo aí a Cecília com muita saúde, muita paz, muito amor, fraternidade, obediência, né? E muita saúde. E que estejam sempre contigo, tá, meu irmão? Então, forte abraço a você, né? Que hoje é um dia muito especial. E também a todos que fazem a JG Contabilidade, você que deseja declarar seu imposto de renda, você que deseja aí abrir o seu MEI, quer mudar do MEI para o ME, né, para a empresa Simples Nacional, vá lá. Tá com dúvidas? Tá chegando aí a reforma tributária, quer tirar suas dúvidas? Na JG Contabilidade você tem toda uma equipe que vai te dar essa assistência. Telefone 85 987 76 2600 ou 3361 2600. As redes sociais JG Contabilidade, tá? E também agradecer à Rádio Sol Leste por conceder o espaço e a parceria aqui para este projeto, tá bom? Bem, voltando aqui, né, a nossa conversa, dando aqui continuidade, você falou aí que nós falamos, né, que teve os acontecimentos, né, pandemia, teve aí, né, as realizações das ações, mas também interessante frisar que também teve participações em comunidades, né, Severino? A pastoral social é uma pastoral em saída, né? Então, algumas comunidades já foram assistidas pela pastoral social. Você pode citar algumas delas? Você tem em mente? Então, todo ano a gente procura fazer pelo menos uma ação, né? Então, como é geralmente essa ação nas comunidades? Então, como eu falei no início, né? Essa ação é uma ação para captar famílias. Então, a gente vai, num primeiro final de semana, a gente se organiza, visita as casas, as famílias, né? Faz os cadastros, evangeliza também, principalmente. E no final de semana seguinte a gente faz essa ação como essa que você descreveu lá, que a gente fez na praça, né? Com o pessoal da saúde,
com música ao vivo quando dá, né? Quando não, a gente... Se tiver também nós sopão, mesmos também faz um membros, sopão, alguma coisa do tipo. Sopão, Né? distribuição de roupa, brincadeira com as crianças. Né? Eu lembro de uma ação que a gente fez, né? Que o irmão Robervando, né? Se vestiu de palhaço. E aí a gente foi brincar com as crianças. É muito, muito bacana isso. E o melhor é que, assim, né? A gente faz o bem para as pessoas, a gente procura fazer o bem para as pessoas, mas quem recebe de fato o bem somos nós, né? Porque é muito gratificante mesmo. A gente se sente assim muito bem em fazer essas coisas, né? E o que mudou, né? A partir de 2025, o que veio, né? Essa nova coordenação, no qual vocês tomaram posse em 2025. Aqui já é o primeiro ano, né? Que já foi em abril? Foi abril de 2025. Pronto, então já fez um ano. Geralmente é o quê? A cada 2 anos que muda a coordenação? Como é que é? E o que vem nessa nova fase? O que foi implantado, né? Na vinda dessa nova coordenação, que é você e a sua esposa? Então, irmão Fagner, né? Você também encabeça, digamos assim, uma pastoral dentro da igreja, né? A PASCOM, né? Que surgiu praticamente junto com a pastoral social. Praticamente. Foi a primeira pastoral social, depois de um ano foi que veio a PASCOM. Pois é. E eu percebo e sei, né? Não precisa nem você me falar que eu sei como é que é a sua luta para manter essa pastoral de pé e prestando esse serviço tão relevante que ela presta dentro da paróquia, né? Mas desde que ela foi fundada até hoje, quase 10 anos, você continua sendo coordenador. Porque não tem ninguém, porque assim, eu já fiz o convite. Falar isso por você. Eu ia fazer o convite, já fiz o convite para 3 pessoas. A primeira pessoa não pôde. Eu acho que ela foi embora. Aí veio a segunda pessoa que eu estava preparando. E quando foi esse ano, eu já ia passar o bastão para a pessoa. Aí o Padre Aderi veio, não, ele vai para outro negócio aqui. Aí destinou esse rapaz para outro serviço dentro da igreja, para uma coordenação. Aí eu falei, Padre Aderi, você quebrou minhas pernas. Não, você não pode se aposentar. Então, assim, às vezes a gente está numa coordenação e o pessoal fala assim, poxa, coordenação é muita responsabilidade. Então, assim, a gente pede o discernimento, né? Para poder conduzir e fazer da vontade que Deus quer. A gente não pode fazer da nossa vontade, né? Porque se a gente impor, fica difícil, né? Mas a gente não pode fazer essa imposição. A gente tem que ir em cima dos documentos. Então, a gente faz de uma forma flexível. E hoje, a PASCOM, eu tenho 4 pessoas que me auxiliam, que são os coordenadores de comunidades. Então, foi uma forma que eu criei e para poder tirar um pouco o peso das minhas costas. Pronto, exatamente nesse ponto, né? Que você me perguntou, como é que funciona, quanto tempo fica, né? Então, é uma coisa que eu sou contador, né? Bom, para quem não sabe, né, Severino é contador de formação, professor também, né? Contador de formação, já lecionei e trabalhei muito tempo em empresa, né? Atualmente eu sou autônomo, né? Eu sou comerciante, trabalho por conta própria, mas 20 anos dentro de empresa administrando os ativos de outras pessoas, né? Então, né, toda essa coisa da parte teórica da faculdade, da prática na empresa, então tudo nas empresas aí fora tem um regulamento, tem, né, um modo de conduta, um procedimento de trabalho, né? Na igreja tem também os documentos da igreja, mas o Espírito Santo, como você bem falou ainda há pouco, né? É o que nos inspira, né? E o que nos move, é o que nos conduz. É o que nos move, é o que nos conduz. Então, assim, existe sim os documentos da igreja que precisam ser seguidos, né? Mas muita coisa é pela a força do Espírito Santo mesmo. Então, essa questão, como você bem falou, se existe um documento dentro da igreja que fale assim, cada pastoral deve mudar sua coordenação de tanto em tanto tempo. Eu nem sei. Eu até procurei isso. Mas não tem, né? Porque assim, não tem um regimento, né? Não tem, né? Que eu saiba, não. Eu até pedi pro Padre Alderi. Padre Alderi, a gente precisa de uma formação nesse sentido. Ele, não, vou pedir pro Padre Paulo, ele vai organizar isso aí para vocês. Mas aí os padres sabem como é que é, né? Muita coisa para eles, muita tarefa. E assim, e aí a gente vai levando. Né? E é muito nesse sentido. A PASCOM a cada 2 anos tem que mudar. Então, eu levantei essa bola, né? Esse ano
Em 2026 a gente fez a Assembleia da Pastoral Social, onde a gente levantou vários pontos, foram 14 pautas, né? E uma delas é esse plano de sucessão, né? Só que a gente não conseguiu evoluir muito nesse sentido. Então, assim, tudo é pela misericórdia de Deus mesmo, assim, e a gente tem que... Porque eu entrei em 2018, né? Praticamente 8 anos de pastoral, né? Uhum. E a gente assumiu a pastoral o ano passado. Isso. Esse ano a minha esposa está grávida. E aí é só você. Pois é. Mas você não tá só, você sabe disso. E é isso, pois é. E tipo assim, não tem essa coisa, quando der eu vou fazer alguma coisa. Uhum. Quando você vai fazer, quando Deus lhe chamar para fazer. Quando Ele lhe chama... Porque eu não posso saber, eu não sei fazer nada, mas se Ele me chama, eu tô lá, né? Ora, Ele chegou... Isso foi com você, né? Chamou um pescador para servir de rocha para firmar a igreja dele. Isso. Então... Aquilo, né, parece meio que um clichê, mas é exatamente isso mesmo. Deus não chama os capacitados, não, né? Ele capacita os escolhidos. Verdade. E pela fé a gente está aqui. Olha só. E assim, dessa fase, né, de pastoral social com vocês na coordenação, eu pude perceber que teve alguns pontos que poderiam destacar, né? Eu vendo aqui que a gente já falou do espaço da Irmã Dulce, uma conquista, né? Que eu lembro que, né, foi concedido aquele espaço, teve a reforma no regime de mutirão, né? E onde aqui armazena os alimentos, também as roupas. Agora já vê o bazar fixo, né? Que antes o bazar era feito nas festas, né? Isso. Né? Nas festas de padroeiros, né? De São José, São Sebastião e no aniversário da paróquia, né? E agora já tem um local fixo onde as pessoas podem ir lá conferir. E também teve alguns pontos também, uma ação no Machuca, né? Não sei se você lembra. Sim. E aí, essa ação no Machuca, que também é uma ação que foi conforme as outras que aconteceu, né? Que teve no Ginipapeiro, teve eu acho que teve na Fazendinha. Não sei se você acompanhou também. Aqui é a minha cola. Né? Na Fazendinha também. Né? Teve também... até mesmo na Chácara da Prainha, né, que são ações muito parecidas, né, e também o que eu estou vendo aqui, que é uma forma diferenciada que vocês implantaram, que eram os terços, né, o terço na casa dos membros. Por que quando eu percebi isso aqui, justamente aquela coisa, nós também precisamos estar forte com a espiritualidade, né? Porque eu sempre falo, tudo dentro da igreja, você tem que estar em estado permanente de oração, tem que estar vigilante. Não pode, assim, a gente é ser humano, a gente às vezes dá, né, das escorregadas, perece na fé, né, no serviço, mas quando a gente está em estado permanente de oração, a gente consegue equilibrar para poder servir. Então, é uma forma que eu vi aqui bem louvável, o terço nas casas. Como é que é essa forma? Vocês escolhem, lá no grupo do WhatsApp, as pessoas, eu quero na minha casa, faz uma agenda, como é que é isso? Então, é bom você ter destacado, né, essa ação, né? Só abrir um parênteses aqui, que uma vez eu estava escutando uma formação, né, e o padre falou, né, que tem 4 pilares que sustentam, seja movimento, seja pastoral dentro da igreja. Né? Um é a ação. Certo. O movimento, é a pastoral, fazer alguma coisa, colocar a mão na massa. O outro é a espiritualidade. Né? Somos da igreja, então a gente precisa ter um momento para se conectar com Deus. Só a ação sem a oração também não vale. E só a oração sem a ação, né, elas se complementam. E tem mais 2, né? Uma é a formação, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele vem, ele age sobre nós, mas a gente precisa compartilhar os conhecimentos, a gente precisa buscar conhecimento. É muito importante, né? A formação entra nesses pilares e o quarto é a socialização, né? É o movimento, a pastoral, se reunir para se confraternizar, né? É fazer uma arraiá,
é a nossa confraternização de final de ano que a gente tem, que a gente brinca, que a gente se diverte, é tão bacana. Então, na pastoral social, quando a gente assumiu, né, a gente olhou para esses 4 pilares, né, 2 deles a gente viu que eram muito fortes, que é a ação. Então, o pessoal da pastoral social, meu amigo, pode chamar, né, pode marcar a ação que o pessoal tá lá para colocar a mão na massa. O pessoal gosta de colocar a mão na massa. Isso é muito bom. Né? Isso é ótimo. A gente gosta também de se reunir, a gente gosta de brincar um com o outro, é muito bacana isso, né? Mas essa questão da espiritualidade, cada um na sua. Quando a gente assumiu, estava muito assim, cada um na sua, né? Cada um buscando a sua espiritualidade, individual, o que é muito né? bom. Uma espiritualidade individual. O que é muito bom. Eu acho que isso que sustenta a gente, né? Uhum. Mas a gente buscar essa espiritualidade dentro da pastoral... E em grupo, né? Em conjunto. Grupo, aí fica, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Então a gente teve essa ideia de fazer um terço na casa de cada membro, né? E aí a gente montou uma escalinha mesmo, ó, agora é você, agora é você, agora é você, e outros foram pedindo, quando é que vai ser a minha vez? Agora sou eu, né? Mais recentemente a gente deu uma parada porque a Glaucia, como você sabe, a minha esposa, né? Tá ali beirando os 9 meses, né? Dia 10 de julho faz 9 meses, né? Hoje é dia 1º, né? Isso. Então tá 9 dias. E aí esses últimos 2 meses a gente deu uma paradinha. O último texto que a gente fez foi lá na casa da dona Toinha e do seu Fernando, que foi muito bacana, né? E esse outro pilar, que é a formação, a gente tem buscado também, né? Dentro das possibilidades, mas é bem mais assim, precisa de muito mais energia para a gente buscar essa formação, porque a gente depende de pessoas como padres que realmente, né, não conseguem nem respirar direito, né? É verdade. Mas com a graça de Deus vai dar certo. Muito bem, estamos aqui com o Severino, coordenador da Pastoral Social, aqui da Paróquia São José de Ribamar. A Pastoral Social já recebeu algum convite para ir em outra paróquia, para falar das suas ações? Ainda não, né? A diocese, né, ela está organizando conselho de pastorais, né, que está sendo realizado lá na cidade de Cascavel, né, já houveram 2 encontros, né, e representantes de pastorais e movimentos, né, a diocese está reunindo essas pessoas lá. Acho que isso faz parte de um projeto maior, que eu não tenho a informação precisa, mas pelo que eu entendi é como se quisesse dividir em uma outra diocese, como aconteceu agora essa lá de Baturité. De Baturité, né? É um projeto tipo esse, mas é um projeto grande, né? Mas o início, tudo tem um início, né? Claro. E parece que esse fortalecimento dos movimentos, das pastorais, etc., passa, né, por isso. E aí está tendo essas reuniões, e nessas formações, nesses encontros, a gente está tendo a oportunidade de interagir com outros pastorais, né? Em Pacajus, né? Em Pacajus, em Horizonte, é muito forte lá, tem um pessoal, né? Lá verdade. tem Caritas. Lá é Caritas mesmo. Caritas mesmo. Né? Lá é Caritas. Então, assim, a gente tem algumas perguntinhas, né? Mas vamos lá. Qual é a maior alegria? O que te satisfaz? Qual é a satisfação de ser um membro da Pastoral Social servindo nela? Qual é a grande recompensa? Como eu falei, né? Fazer o bem sempre... Quem mais ganha é quem faz. E isso eu tenho essa convicção. E assim, dentro da pastoral, para mim, um ponto alto mesmo, o ponto mais alto, assim, que realmente me deixa muito feliz e que me deixa muito, né, realizado enquanto membro da pastoral, é quando a gente está realizando a ação na comunidade, né? Quando a gente vai no segundo final de semana e as pessoas que a gente fez a visita nas casas vão para aquele local onde a gente combinou para ir lá, né, e se reunir, né, e a gente realmente faz um momento de celebração da palavra. Normalmente a gente faz celebração da palavra com o nosso diretor espiritual, o diácono Calbi, né. Então nesse momento a gente vê ali que as pessoas realmente buscam a gente, né, e reconhecem ali naquele momento as pessoas que mais precisam o trabalho da gente, né, porque
elas poderiam só receber a cesta e ficarem em suas casas, né? Mas elas querem estar presentes, querem participar, e isso nos deixa muito gratificado, né? Quando a gente ajuda as pessoas e vê no olhar delas assim aquele brilho de gratidão. Isso é muito bonito. E para a questão dos desafios, né? Toda pastoral tem o seu desafio, tem um propósito. Qual é o maior desafio, ou melhor, quais são os desafios da pastoral social e o que você vê, né, mais na frente como futuro? Fagner, eu vou expressar aqui uma opinião pessoal. Certo, fica à vontade. Então, assim, eu tenho 50 anos, pode não parecer, mas Parece eu tenho. não. Obrigado por essa parte. Uhum. Então, assim, a minha infância e juventude, né, eu vivi assim, naquela época, aqui, né, onde eu vivi, nas comunidades onde eu vivi, a escassez, né, era bem maior, né, as dificuldades eram maior, realmente a gente via pessoas, realmente assim, você ouvia falar que tinha pessoas que morriam de fome. Verdade, né? verdade. Atualmente, né, a gente sabe que ainda existe muita escassez, existe muitas pessoas precisando, tudo, né? E a gente tem que estar aqui para ajudar essas pessoas, com certeza, né? Mas eu entendo que na realidade de hoje, né, a gente vive muito mais assim uma escassez de Deus na vida das pessoas. Como eu falei, muitas vezes a pessoa está ali precisando do alimento, mas o problema não está ali só naquela falta de alimento, ele já nasceu lá atrás. E na maioria das vezes é a desestrutura familiar, é a falta de Deus, entendeu? Verdade. Então, assim, eu acho que o grande desafio da pastoral social, né, ao meu ver, né, é continuar fazendo o que faz, mas voltar esse olhar, né, para a evangelização. Usar, né, a doação da cesta básica, né, assistir a pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade como uma ferramenta para levar Cristo, né, para aquela família, né, para fazer com que ela saia daquela situação por méritos próprios, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E a pessoa consegue, a pessoa tendo, você não se desesperar, certo? Eu acho que a grande tacada se você está numa situação difícil, as pessoas se desesperam, as pessoas acham que é o fim, mas não é o fim. Pode ser algo das circunstâncias da vida da gente, é uma provação. Eu vejo isso como uma provação, né? Porque a vida da gente não é só um mar de rosas, entende? Então, há uma provação para ver até onde vai o nível da sua força, da sua fé, tá? Então, certo, claro, se você é uma pessoa, né, letrada, é um novo, né, letrada, né, uma pessoa estudada, tem uma boa saúde, que possa buscar um emprego, um trabalho, né? Agora, tem outros que não conseguem isso, né? Não tem um grau de instrução, já vive na marginalização da sociedade, né? Tem todos esses fatores que você mencionou, né? Então, assim, fica mais difícil, mas não impede que ela saia do comodismo, não sei se a palavra certa é essa, não sei, ou não espere por ninguém, ela tome atitude. E a grande dificuldade dela está onde? Na mente. Na fé. Na fé. Falta de Cristo. Na fé. E não se reconhecer como um verdadeiro cristão e filho de Deus. E não reconhecer que é capaz de resolver. Que a pessoa. É por isso que a pastoral social, ela tem esse trabalho de levantar a autoestima e dizer, olha, você tem valor. Você pode, você consegue. Né? Vamos juntos. Porque às vezes, dentro de casa, todo mundo apontando e criticando, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, o vizinho, as pessoas gostam de colocar o negativo, né? Aí pronto, a pessoa desaba. E aí não tem forças para poder... Poxa, eu vejo muitos casos de pessoas que viviam bem e hoje estão ali abaixo da zona da pobreza. Por quê? Porque não teve não teve pessoas que pudessem sustentá-la na autoestima,
né? Olha, você consegue, você tem isso, você pode trabalhar com isso aqui. Eu lembro que no início a gente estava com um projeto, né? Eu acho que não sei se você já estava na pastoral, que nós tínhamos um projeto do banco de empregos. Eu até hoje tenho um grupo de empregos desde quando iniciou essa questão de WhatsApp. Foi um propósito de vida, né? Que eu consegui um emprego e implantei isso como propósito na minha vida. E hoje eu não estou mais dentro desse grupo porque eu mudei de telefone. Mas tem pessoas que eu motivei dentro do grupo para poder, olha, segue aí. E eu creio que até hoje ainda tem esse grupo. Que visava o quê? Recebia as propostas e mandava para as pessoas que estavam à procura, né? E aí na pastoral social a gente também ia fazer isso. No LinkedIn. Era uma espécie de LinkedIn, assim, entre amigos, né? Entre amigos, bacana demais, né? muito bacana. E aí a gente sabe, olha, fulano de tal está desempregado, vou mandar para ele. Por mais que ele não quisesse, mas estava lá, ó, tá aqui, eu fiz a minha parte. Então na pastoral social era mais ou menos assim. Ah, tá precisando de um caseiro, tá precisando de um cara para cuidar, um jardineiro. Aí a ideia era essa, não findou. Era colocar dentro da pastoral, dentro dos membros, dos que estão assistidos pela pastoral. E dentro daquele cadastro, tinha lá, qual é a especialidade do esposo, já trabalhou nisso aqui, a esposa, dona de casa, lavadeira, tá. E aí a gente tinha esse projeto para poder sugerir para que aquelas pessoas pudessem tomar a iniciativa, voltar a ter a sua dignidade restaurada através do emprego, né? Hoje, o principal fato do primeiro emprego hoje está batendo na porta de muitos jovens que estão entrando em depressão e ansiedade. Ou melhor, em depressão, tá? Porque eu conheço casos, né? Já um pouco, mudando aqui um pouco de assunto, mas vamos já voltar. Por quê? Porque esses jovens, eles recebiam sempre não. Por quê? Por conta do primeiro emprego, não tem experiência, né? Por mais que você tenha capacidade, mas você tem que ter uma experiência, às vezes, né? E não tinha também sua formação acadêmica ainda pronta. E aí essas pessoas levavam não na cara e aí ficavam na depressão. E aqui eu vi muito isso. Então, a pastoral social é justamente o quê? É trazer a dignidade de volta para dentro das famílias pelo emprego. Olha, tem aqui uma oportunidade, é um bico, é uma coisa. Ah, está precisando? Ah, não vou porque eu tenho o Bolsa Família, né? O Bolsa Família é um complemento. Mas o emprego não, o emprego é que dá sustento. E aí não vingou. Já estou jogando aqui essa ideia, não sei se pode findar. Mas é justamente que a gente possa trazer para isso. Se a gente conhece alguém que está desempregado, que está dentro da pastoral, vamos dar prioridade a essa pessoa. Se ele quer, bem não, é dele, é a consciência dele, né? Mas aí é um papel que ia ser desenvolvido dentro da pastoral. Então, para você entender tudo isso, né, que a dignidade, quem faz, a gente é que tem que buscar nas pessoas essa nova perspectiva de viver, né, resgatando a sua dignidade. E a pastoral social é nisso, ela traz essa dignidade nos ensinamentos cristãos, no ensinamento que Jesus Cristo, né, nos fez, né, nos traz todos os dias. Com certeza. Né? Então, é mais ou menos isso que eu queria explanar aqui para você, para todos aqui, porque quando a gente convive com pessoas, a gente conhece, né, a sua realidade. E se a gente tem a capacidade de ajudar, ajude. No bairro, eu não tenho uma cesta básica para dar um alimento, mas eu sei que estão precisando, ele está desempregado, fulano de tal está precisando de um caseiro. O que custa ir lá, né? Exatamente, tudo que engrandece a pessoa, né? Verdade. É muito relevante. Né? Então, assim, já chegando já nos momentos finais da nossa conversa, né, essa satisfação, né, de poder participar da pastoral social, a gente não pode esquecer de algo. Estou fugindo aqui do roteiro, viu? Mas isso é fácil de você complementar. Sobre a devoção, né? Tudo na vida a gente tem que ter um direcionamento, um modelo a ser seguido, né? A pastoral social, ela busca seguir um modelo de alguém que fez algo. E aí você sabe tanto quanto eu que eu quero chegar, onde eu quero chegar, né? Fale aí da madrinha, da padroeira, né?
daquela que inspira todos nós a ser da pastoral social? Então, a nossa padroeira, madrinha, por assim dizer, né? A gente, enquanto coordenação, acolheu e, assim, é um exemplo assim, que a gente casa perfeitamente com a nossa missão, que é a Irmã Dulce, né? Verdade. Santa Dulce dos pobres agora, né? Isso. Quando a pastoral social começou, ela ainda não tinha sido elevada a esse, né? A santidade, a né? santidade, né? E graças ao bom Deus e para a nossa felicidade, ela foi elevada merecidamente, né? Claro. Então, quem já viu, quem já acompanhou, já viu filme, né? Já pesquisou sobre a história de Irmã Dulce, vai ver o exemplo que ela é, né? E uma situação marcante, né? Está nos filmes, está nos livros, né? Que ela saía pedindo doações, né? Para os doentes dela, né? No hospital que ela fundou, num galinheiro, né? Do convento. Isso. E chegava nas feiras e os feirantes já viam, lá vem aquela irmã pidona de novo. os políticos da época, né? Lá vem aquela irmã pidona de novo. Ela chegava todos os dias e pedia. E um dos feirantes cuspiu na mão dela quando ela estendeu pedindo a doação, né? Aí ela, essa doação aqui fica para mim. Agora me dê a dos meus doentes. Você vê, e ela baixinha, né? Ela era uma pessoa bem... Então, é um exemplo mesmo de dedicação ao próximo, né? E assim, a gente ter como exemplo, perseguir, né? E assim, saber que todos nós, né? Somos filhos de Deus, né? Com certeza. Somos santos também, né? Verdade. Santos e pecadores, né? Muito e bom. assim, a gente tem que perseguir os exemplos. A Irmã Dulce pra gente é devoção, é exemplo, é referência, né? Tá lá no nosso espaço, a imagenzinha dela. Quem sabe né? um dia vai visitar, né, as obras sociais lá em Salvador, né? Então, Para sentir de perto esse carisma, esse amor, né? vai ser uma graça grande se a gente alcançar isso aí. Pois é, por isso que eu falo, né? A gente tem que ter referências, né, na nossa vida cristã. Jesus Cristo é a nossa referência maior, Sim. né? E os santos foram pessoas que imitaram Cristo, né? Imitaram um pouquinho de Cristo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: para que pedir a um santo se eu posso ir direto para o Pai, para o Filho, né? Assim, mas nós católicos, a gente tem, né, essas pessoas que viveram na Terra, que são santas, como Cristo é santo, para que a gente possa interceder, né? Então, é algo que a gente vai levar para a nossa vida cristã, né, como católico. Isso não vai tirar da gente esse privilégio, principalmente Maria, né, que é a maior santa das santas, né, que é a que gerou Cristo. Então, assim, a gente busca nessas pessoas, né, essa referência. E a Irmã Dulce, quando eu estava vendo, eu acho que teve até uma cotação de quem era que poderia ser a intercessora da pastoral, foi logo Irmã Dulce. Não tem outra, né? Mas tinha também a Madre Teresa de Calcutá. Mas Irmã Dulce é Irmã Dulce. É a nossa aqui da Bahia, santa, né? É o anjo bom da Bahia, né? Não tem como. Realmente você não foi ser iluminado quando Pois pregou é. ela. E justamente isso que foi o início da espiritualidade da pastoral social. Eu disse, olha, Tá aqui, quando... viu? Pois é, tá aí ela estampada na viu? camisa, né? Muito bom. E assim, eu sempre dei essa sugestão de, poxa, a gente tem que buscar na Irmã Dulce a espiritualidade, fortalecer a espiritualidade da pastoral. Assim como na Pascom, o pessoal acha que é Carla Cutts. Não é Carla Cutts. Não é? Apesar de ser um santo forte da igreja. Mas a intercessora é Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é a nossa intercessora. Muito bem escolhido. E também tem alguns santos, né? Tem São Paulo Apóstolo, né? São Paulo Apóstolo, que também é um intercessor. E também tem o Beato Tiago Alberione, que é um fundador paulino que trouxe a comunicação para dentro da igreja, né? Que é o fundador da congregação paulina. Então são referências para nós na comunicação dentro da igreja. E a Irmã Dulce não. A Irmã Dulce fora de série. Ela veio lá pequenininha, né? Ali começou e é
eu creio que é a maior obra social do Brasil, envolvendo, né, a igreja, é dela, né? Traz o nome dela. Um dos maiores hospitais, dos maiores lá hospitais da de referência, atualmente, né? Foi o hospital que ela fundou lá no Galinheiro do Convento. No Galinheiro do Convento, né? Então é isso, nós estamos estourando, né, Brad, o nosso tempo. Brad ali não levanta a placa, não diz nada, não atrapalha não, Brad, até pode falar. Tá certo? Então, assim, eu agradeço de coração, né? Meu compadre, tá? E com muito orgulho, né? Compadres, né? Agora compadres, né? Que a nossa amizade, assim, ela não foi pega de arapuca, como diz o nosso amigo Dr. Edson, que quando nós conhecemos, você estava chegando, né, dentro da pastoral, e assim, de uma forma tímida, a gente foi se aproximando e estamos aqui bem, né, bem fortes na fé, né? E também na missão, não é isso? E claro que também eu sinto muito orgulho de você, porque você não se cansa de aprender dentro mais da igreja. É professor, né? Professor tá aí, né? Aquela história, quero sempre aprender mais, né? E que hoje também está se formando, né? Dentro da igreja como ministro da Sagrada Comunhão. Isso. Muito bem, vai ser um futuro ministro da Sagrada Comunhão. Deus abençoe. Né? Vai aí visitar as famílias, junto com a pastoral, na missão, né? Levando Cristo Eucarístico para aqueles enfermos, para aqueles que não podem receber, né, de uma certa forma, na igreja, mas ele vai estar lá, se Deus quiser. E junto com o pequeno Joaquim. Né? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, né? E também, né, junto com seu filho, né, que também o Gabriel, que vê o exemplo do pai, né, dentro de casa, que também está despertando para a missão. Isso é muito bom. Está querendo ser um pasconeiro. Pasconeiro, ele disse que já é pasconeiro, né? Então, bênção de Deus. Estamos aí, né? Louvado seja Deus. É isso, gente, as nossas ações. A gente acha que não está fazendo nada, mas para os olhos de Deus você está fazendo muita coisa, viu? Talvez para os olhos dos homens, nada, né? Né, Severino? Se a gente for levar em consideração só os olhos dos homens, a gente para, né? Ah, meu Deus, nem se fala. Então é isso. Muito obrigado pela tua vinda. Agradeço de coração pelo sim, né? Que depois de um ano do convite, hoje eu vou preparado, né? E tá aqui. Espero que a pastoral prospere, que venham mais ações, mais doações, pessoas que sensibilizem, né, com a pastoral social para contribuir, tá? E você que é uma assistência, sente, né? Tem essa assistência da pastoral social, que também busque a sua fé, resgate a sua autoestima, você é capaz, tá? Não é porque você é pobre, você está lá na pontinha lá embaixo que você não tem valor. Para Deus você tem valor de sobra, porque ele tem a certeza que você é capaz de sair da situação e de estar junto, né, da igreja, junto conosco também, né, louvando, né, fazendo a sua oferta, a sua caridade para com o próximo também, tá bom? Pelo fato de você ceder a cesta, né, já é um ato de obediência a Deus, né, que você está também ofertando, né, para aqueles que precisam, não é isso? Fale aí as suas conclusões finais aqui no podcast Tamo Junto em Cristo. Então, só agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, né? Agradecer especificamente, diretamente ao meu irmão Fagner, que, como ele falou, meu compadre, e a gente não é compadre nem amigo por acaso, né? Então, nesse momento da minha vida que eu estou aí para receber a graça, já estou na graça, né? Meu filhinho já está aí, já às portas, Joaquim, né? E lá no início, quando a minha esposa, como no início da gestação, a gente muito apreensivo, né? Passando por umas situações complicadas, e quem foi que me acolheu? Irmão Fagner, né? Então, são por essas e outras, parafraseando aqui o Roberto Carlos, né? Que a gente continua aí na missão. Muito obrigado, meu irmão, e que Deus abençoe tua missão, essa missão de propagar, né? De mostrar com vários olhos, com vários olhares, né? O mesmo ensinamento, que é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. E para finalizar, eu vou deixar a cargo uma oração, tá? De sua preferência, para que a gente possa finalizar aqui este encontro. No mais, agradeço a você que esteve conosco, compartilhe este conteúdo, tá? O Tamo Junto em Cristo é sempre às quintas, às 20 horas no canal do YouTube, tá?
Então, a cada 15 dias, episódios inéditos, tá bom? E você também pode maratonar os outros episódios que estão lá no YouTube, tá bom? Na Rádio Sol Leste, todas as quintas às 16 horas, tá? Então, gente, um forte abraço e tamo junto em Cristo. E agora, a oração. Que pela intercessão de Santa Dulce, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, né, que desça sobre essa missão, sobre essas pessoas que fazem essa comunicação e sobre todos nós, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E tamo junto em Cristo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. E Rádio Sol Leste FM 104,9.